Obrigado. Eu saúdo a igreja na paz do Senhor, amém? Nós estamos no mês de janeiro, no dia 12 de janeiro de 2020. Nós estamos trabalhando o tema iremos trabalhar, melhor dizendo, o tema todo esse ano, que é tempo de reconstruir. O título dessa pregação é um título um pouco longa, mas faz sentido ser, porque foi isso que Deus colocou no meu coração, e é isso que nós vamos procurar ministrar da melhor maneira possível para o louvor e a glória do nome de Jesus. O título dessa pregação é Pela Perspectiva do Olhar de Deus. Repita comigo: pela perspectiva do olhar de Deus. Amém? A leitura encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 9, verso de número 1 até o de número 3. Nazatec, pode projetar aí, por favor. Evangelho de João, no capítulo 9, verso de 1 ao 3, que diz assim: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhes perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Amém? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos, ó Pai, que seja o teu Espírito Santo a ministrar ao coração dos irmãos e das irmãs, e que nós possamos sair daqui agradecidos, ó Pai, pelo ouvir da tua palavra e ouvir o Espírito do Senhor falando aos nossos corações. Que não seja eu, mas seja o teu Espírito a falar à igreja para o louvor da tua glória. É o que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, pela perspectiva do olhar de Deus, é o resumo de como Deus quer que nós olhemos as coisas que nos cercam. Quando os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Na realidade, o que os discípulos estavam fazendo era olhando pela perspectiva ou pela miopia espiritual dos religiosos. Mas Jesus imediatamente corrige essa visão tosca dos apóstolos e diz que não foi ele, nem foi os seus pais que assim cometeram algum pecado para que ele nascesse cego. Jesus, corrigindo, ele diz: nem ele, nem os seus pais, isso aconteceu para a glória de Deus. Essa perspectiva de Jesus olhar as coisas que estão em volta é a maneira correta de um verdadeiro cidadão do céu olhar as circunstâncias que estão em sua volta. Vejamos o que aconteceu no princípio, quando Deus criou os céus e a terra. Quando Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava por sobre a face do abismo. No entanto, Deus não se intimidou com aquele caos que estava presenciando. Deus não se intimidou com toda aquela desordem que estava acontecendo na terra, mas ele simplesmente, olhando pela sua perspectiva, ele disse: haja luz e houve luz. O que isso significa? Quando Deus diz que haja luz e houve luz, é porque pela visão perfeita de Deus, todas as coisas se organizam, todas as coisas tomam forma,
todas as coisas começam a fazer sentido. E eu quero dizer para os irmãos e para as irmãs, se existe algo na sua vida que está sem forma e vazia, Deus está aqui para preencher em nome de Jesus. Aquele homem nasceu cego, Jesus o curou para a glória de Deus. A terra estava sem forma e vazia, mas Deus deu forma e encheu a terra da sua glória. Amém? O que Jesus fez ao cego chama-se graça. E essa graça, exatamente, essa graça é a invasão do céu na terra. Quando nós, pelo poder que há no Espírito Santo do Senhor, fazemos alguma coisa que glorifica a Deus, é exatamente o que aconteceu com esse cego. É o céu se fazendo presente na terra. Nós temos o hábito de ouvir pregações após pregações, de pastores que estão preparando a igreja para morar no céu. Mas pela ótica de Deus, pela ótica de Jesus Cristo, nós precisamos ser preparados para clamar a Deus, para que os céus desçam até a terra. Essa é a perspectiva de Jesus Cristo, quando ele diz na oração do Pai Nosso, para que nós oremos pedindo ao Pai, venha a nós o teu reino, porque o reino de Deus é perfeito, todas as coisas são organizadas no reino de Deus. Não existe enfermidade no reino de Deus, não existe dores, não existe choro, não existe pranto. Todas as coisas têm forma, todas as coisas estão organizadas e perfeitas no seu devido lugar. E é exatamente isso que nós estamos vendo através dessa passagem que Jesus diz: não foi ele nem seus pais que pecaram, mas foi para a glória de Deus que isso acontecesse. E exatamente as pessoas, quando viram Jesus operando aquele milagre, viram em Cristo Jesus, viram em Jesus a pessoa bendita que tinha sido escolhido pelo Pai para vir salvar a humanidade, para vir resgatar aqueles que estavam perdidos, aqueles que viviam em grandes trevas, passaram a ter luz, e a luz era Jesus, não era, é a luz do mundo que é Jesus. Quero dizer aos irmãos que como é bom nós ouvirmos a voz do Espírito Santo do Senhor. Quando eu estava meditando nessa palavra, ocorreu-me que Deus, quando nós estamos com os nossos corações abertos ao entendimento da palavra do Senhor, Ele renova a sua palavra. Muitas vezes eu preguei baseado nesse texto com a perspectiva totalmente diferente dessa que eu estou trazendo hoje para a igreja. Por quê? Porque Deus tinha colocado em mim algo diferente, mas hoje o que Deus tem colocado no meu coração é simplesmente a maneira que você olha as coisas que estão em derredor de você, ou as circunstâncias que estão muitas vezes lhe afligindo. Quando nós olhamos as circunstâncias, nós ficamos apavorados, nós ficamos temerosos, assim como aconteceu quando os apóstolos estavam no barco e de repente surge uma grande tempestade e se abate sobre aqueles homens, e eles, cheios de temor, cheios de ansiedade, eles simplesmente não sabem o que fazer. E Jesus, ao acordar, ao ser chamado, Jesus diz: homens de pequena fé, até quando eu estarei convosco? Mas nós precisamos entender uma coisa, é que Deus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus está aqui no nosso meio, Deus está pertinho de você, através do seu Santo Espírito. Glorifique a Deus porque Ele está pertinho de você, meus irmãos. Pela perspectiva do olhar de Deus, que enxerga a sua semelhança na criação do homem, Deus vê as coisas de uma maneira diferente que nós somos capazes de enxergar.
Aqui eu poderia passar horas e horas citando a maneira que nós, os homens, recebemos as notícias e ficamos temerosos, ficamos receosos do que pode acontecer. Mas se nós olharmos pela perspectiva do olhar de Cristo, porque Cristo diz a sua palavra no Evangelho segundo Coríntios, que nós temos a mente de Cristo. E se nós temos a mente de Cristo, nós podemos também pensar como Cristo pensou e olhar de uma maneira como Cristo olhou para aquele cego. Nós precisamos mudar a nossa visão das circunstâncias e olhar para Deus, olhar para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. As circunstâncias nos amedrontam, as circunstâncias trazem sobre nós dificuldades, as circunstâncias muitas vezes faz com que nós nos esqueçamos das promessas de Deus em nossas vidas. E é exatamente hoje que eu quero chamar a atenção dos irmãos, das irmãs, eu quero chamar a atenção da igreja, para que você não fixe seus olhos nas circunstâncias, como por exemplo, se uma pessoa está enferma, você olha para aquela pessoa e tende a dizer, de conformidade com a gravidade daquela enfermidade, principalmente quando nós ouvimos uma notícia que alguém está acometido de um câncer, principalmente se o câncer é na cabeça, nós comumente costumamos dizer, ou se não dizemos, nós pensamos, não tem jeito. Porque nós estamos olhando para as circunstâncias, nós estamos olhando para o que nós vemos com os nossos olhos. Mas se nós olharmos pela perspectiva do olhar de Deus, nós iremos dizer não ao enfermo, mas nós iremos olhar para a enfermidade e dizer, está repreendido, ó enfermidade, em nome de Jesus, saia e não volte nunca mais, em nome de Jesus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se vocês estão entendendo, dê uma salva de palmas para Jesus, porque pela sua perspectiva, Ele vai curar a sua alma, o seu espírito, o seu corpo, porque Ele é Deus e Ele está aqui no nosso meio. Muitas vezes nós não temos consciência de quem nós somos como filhos de Deus. Nós não temos consciência e nem sabemos do poder que há em nós. Um poder que foi dado por Deus. Nós, apesar de sermos barro, apesar de termos um corpo frágil, mas dentro de nós habita aquele que fez os céus e a terra. O Todo-Poderoso, aquele que foi dado o poder no céu, na terra e debaixo da terra, esse Espírito poderoso, que criou todas as coisas, o visível e o invisível, está dentro de cada um de nós. Por isso é que nós não tomamos posse desse conhecimento, dessa bênção, desse poder, assim como Jesus, que disse para os apóstolos, apesar deles já terem o conhecimento do Espírito, deles terem andado 3 anos com Jesus, Jesus incita para que eles permaneçam em Jerusalém. Permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E esses homens, depois que viram o seu mestre preso na cruz do Calvário, eles ficaram temerosos, eles ficaram assustados, eles ficaram receosos, dizendo, se eles foram capazes de matar o nosso Senhor, o nosso mestre, com certeza eles irão nos matar. E por isso eles se encalacraram dentro de uma sala, cheio de temor, cheio de medo. Mas, obediente à palavra do Senhor, eles não saíram de Jerusalém, mas permaneceram orando, permaneceram jejuando, porque a palavra do Senhor diz, permanecei em Jerusalém até que, essa palavra até que,
significa, não é um pouco de tempo, não é um pouco de espaço, não é simplesmente para que você ore e cesse de orar, mas continue orando até que do alto sejais revestidos de poder. Meus irmãos, nós estamos há 24 horas, irá completar agora a 0 hora, 24 horas de oração. Nós precisamos permanecer orando e jejuando para que Deus se derrame sobre nós como água e nos encha do Espírito Santo do Senhor, para que nós não estejamos com essa apatia, sem saber o que nós somos como filhos de Deus. Você não é um qualquer, você é filho do Todo-Poderoso. Se você tomar consciência desse poder que há em você, com certeza você irá transtornar o mundo, como disseram em relação aos discípulos. As pessoas, quando viram Paulo, Barnabé e Silas chegando em uma determinada cidade, eles disseram, temerosos, esses que têm transtornado o mundo, chegou aqui entre nós, e que é o Espírito Santo do Senhor, que transtornou o mundo, está aqui no nosso meio, para o louvor, a honra e a glória do nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus, porque Ele merece. Como eu disse, muitas vezes nós não sabemos quem somos como filhos de Deus, não sabemos o poder que está em nós, e é por isso que nós somos fragilizados. Nós somos amedrontados, assim como os apóstolos estavam amedrontados dentro daquele cenáculo. Mas de repente ouviu-se um som como de um vento impetuoso e encheu toda aquela sala se encheu de um som, de um vento impetuoso. E como labaredas de fogo desceu sobre cada um deles que estavam ali, e eles foram batizados com o Espírito Santo do Senhor. Eles foram cheios do poder do Espírito de Deus. Eles simplesmente deixaram o medo para trás, simplesmente eles tomaram posse do poder que havia dentro deles, o poder que ressuscitou Jesus Cristo, aquele que foi capaz de romper os grilhões da morte e fazer com que Jesus voltasse a viver, porque Jesus está vivo e está aqui ao seu lado, porque Ele é Deus. E quando eles tomaram posse desse poder, eles perderam o medo, e aí eles não ficaram mais dentro daquela sala, eles foram para as ruas, e quando Pedro abriu a boca, milhares de pessoas que o ouviam falar na sua própria língua de origem, se fosse os medos, os persas, se fosse os da Capadócia, da Sicília, da Panfília, de Roma, da Grécia, fosse de onde eles fossem, eles ouviam os apóstolos falando na língua de origem, e eles diziam, o que é isso? Que poder é esse? Nós o ouvimos falar da glória de Deus na nossa própria língua. Você pode não saber, como os apóstolos não sabiam quem você é, até que você se veja pela perspectiva do olhar de Deus, que é o seu Pai. Quando você se vê por essa perspectiva do olhar de Deus, que é o seu Pai, que é o seu Criador, você vai mudar, a sua história vai ser mudada em nome de Jesus. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu me lembrei quando eu estava fazendo essa meditação, e é interessante que o inimigo sempre quer nos encalacrar de alguma maneira. O inimigo quer proibir, quer empatar, quer deixar a gente impedir da gente falar do amor e da glória de Deus. E eu estava escrevendo essa mensagem, organizando, porque Deus já tinha me dado desde o começo da semana sobre essa visão da perspectiva do olhar de Deus, mas eu estava colocando em ordem. E eu simplesmente entrei no escritório do Samuel, não no meu, e não sei por que carga d'água chegaram lá e me prenderam lá dentro. Fecharam o cadeado e me deixaram lá dentro. Eu não sei quem está dizendo que está bom demais, eu não sei. Agora eu me lembrei de um pastor que sempre que ele estava falando,
as pessoas dizem aleluia, glória a Deus. E um dia ele estava comentando e falando das coisas que Deus fazia, e a igreja empolgada, gritando glória a Deus, aleluia. E disseram, pois é, a mãe da irmã fulana morreu, e alguém gritou, aleluia. Ele disse, porque não é tua mãe, porque se fosse tu não dizia aleluia. Pois é, me deixaram preso, e eu gritando, Samuel, Samuel, e Samuel não estava me ouvindo. E o certo é que foram me soltar, já faltavam 10 minutos para 7 horas. Mas glória a Deus que eu estou aqui. A salva de palmas para Jesus. E como eu estava dizendo, muitas vezes nós não sabemos quem nós somos, na perspectiva do olhar de Deus, que nós somos, nós temos em nós o poder do Espírito Santo do Senhor, o poder que fez os céus e a terra, o poder que fez o mar. Que coisa linda o mar, que coisa gigantesca, que coisa maravilhosa, quando nós nos deparamos com o mar, nós ficamos encantados, uma cachoeira de 200, 300 metros de altura, se despencando do alto, com todo o poderio que tem uma cachoeira, nós ficamos deslumbrados, e nós não sabemos que aquele poder que fez aquilo, está dentro de nós. Eu insisto, bata palma para Jesus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E nós não sabemos, meus irmãos, nós não tomamos conhecimento de quem nós somos filhos de Deus. E eu me lembrei, no filme O Rei Leão, bem certo que nesse Rei Leão novo que tem aí. Quando eu assisti o Rei Leão, era quando os meninos ainda eram criança, já faz um bocado de tempo atrás. Mas o que eu me lembrei é que o leãozinho, o filho do rei leão, chamado Simba, ele não sabia quem ele era, até que ele chega à beira do rio e vê refletido a imagem do seu pai na água. E aí ele toma consciência de quem ele é, porque ele se viu pela perspectiva do olhar do seu pai. E nós estamos aqui para olharmos, para sentirmos e vermos nós pela perspectiva do olhar do Senhor Deus, que é o nosso Pai. Amém? Nós estamos aqui para sermos vistos pela perspectiva do olhar de Deus. Ele olha para nós e lá do alto céu Ele diz, como disse para Jesus, esse e essa são meus filhos amados, neles eu me comprazo. Aleluia! Neles eu tenho prazer. Como Deus tem prazer em você, minha irmã. Como Deus tem prazer em você, meu irmão. Como Deus é bom, Ele olha e diz, esses são meus filhos queridos. Meus filhos que se soubesse, eles clamavam, eles me pediam e eu lhes daria os confins da terra, eu lhes daria os tesouros escondidos. Deus está prometendo, se você buscar-me-eis e me acharei quando me buscardes de todo o vosso coração. Se você buscar Jesus de todo o coração, Ele se vai fazer presente. E Ele vai olhar para você pela sua perspectiva e vai lhe dar vitória em nome de Jesus. De igual modo, meu irmão, assim como esse leãozinho viu pela perspectiva do olhar do seu pai, você vai se ver pela perspectiva do olhar do seu pai. Você vai descobrir o quanto você é valioso, o quanto você é importante. Você pode até se sentir e dizer assim, eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. Amém? Nós não somos dono do mundo, mas somos filhos do Todo-Poderoso que fez esse mundo. Nós somos importantes. Diga para quem está perto de você, nós somos importantes, meu irmão. Nós somos filhos do Todo-Poderoso, nós somos filhos do dono do mundo. Aleluia! Em Mateus capítulo 6, você pode verificar aí na sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 6, versos 22 e 23 diz o seguinte, diz assim, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Por isso, meu irmão e minha irmã, não olhe para o seu irmão, para ver os seus defeitos.
Mas olhe para ele, para ver as virtudes, apesar dos defeitos. Amém? Quando você olhar para alguém, não olhe para procurar os defeitos. Não olhe para dizer que ele é feio, que ele é imprestável, que ele não tem valor. Olhe porque nele há alguma coisa boa. Assim como perguntaram em relação a Jesus. Quando disseram, ele é de Nazaré. Disseram, vem alguma coisa boa de Nazaré? Vem, assim como veio coisa boa lá do Ceará, sou eu, ó. A salva de palmas porque Jesus merece. Não tenha preconceito com cearense, eu sou gente boa. Veja as suas qualidades, apesar dos defeitos que ele tem. Não olhe para o doente e diga, não tem jeito. Olhe para a doença e diga, eu te repreendo a enfermidade em nome de Jesus. Não olhe para o problema e diga, não tem solução. Olhe para o problema e diga, meu Deus é maior do que você. Uma salva de palmas para Jesus, porque Deus é maior do que o seu problema, meu irmão. Não tem problema que seja grande, porque Deus é maior. Deus é maior. Eu gostaria, toda a vida, quando eu falo que Deus é maior, eu costumo chamar minha querida esposa para cantar um hino, mas ela já está botando a mão no rosto, não vou chamar, já está dispensada. Mas sempre que eu falo Deus é maior que a fome, Deus é maior que a morte, Deus é maior do que os problemas, Deus é maior. Mas eu escrevi aqui um pouco desse hino que eu costumo pedi-la para cantar. É um hino antigo, foi quando nós ainda estávamos namorando, que nós cantávamos. É um hino meio que antigo, mas diz assim, se o coração nos condena, maior é Deus. Amém? Se o coração nos condena, maior é Deus. Deus sabe todas as coisas, maior é Deus. Se o inimigo rodeia, se a derrota campeia, maior é Deus. Amém? Maior é Deus, por maior que seja o problema, e eu esteja com medo, Deus é maior. Deus é maior que a morte, Ele é rei, Ele é forte, Ele é maior. Deus é maior que o pranto, Ele é justo, Ele é santo, Ele é rei, Ele é maior. Deus é maior, meus irmãos, dê uma salva de palmas para Jesus, porque Ele é maior do que o seu problema. Deus é maior que o pranto, Ele é justo, Ele é santo, Ele é rei, Ele é santo e Ele é maior. Deus é maior, louvado seja o nome de Jesus. Quem quer receber uma oração para que esse Deus todo-poderoso olhe com a perspectiva do seu olhar para você, fique de pé, que eu vou pedir à pastora Generina que faça essa oração para o louvor, a honra e a glória do nome de Jesus. Amém. Apenas os que querem receber a oração, para que Deus, com a sua perspectiva, olhe para você com o olhar de um verdadeiro Deus grande. Amém? Amém, irmãos, vamos orar. Santo e eterno Deus, aqui está, Senhor, a tua igreja diante da tua presença. Cada um de nós que aqui estamos, ó Pai, temos as nossas demandas e neste momento, ó Pai, declaramos a nossa incapacidade como ser humano para resolver cada causa e cada problema. Mas nós sabemos que muito maior do que os nossos problemas é o Senhor, que é o nosso Deus, o Criador, o sustentador, o mantenedor de cada um de nós e de toda a tua criação. Meu Pai amado, nós apresentamos o teu povo diante de ti e pedimos, entra com providência na vida do teu povo, entra, Senhor amado, e vai trazendo a cura, e vai resolvendo os problemas, e vai dando uma ordem, Senhor, aos teus anjos, a respeito do teu povo, vai batalhando, vai livrando, Senhor, de todo perigo e de todo mal, livra, Senhor amado, das astutas ciladas do inimigo, vai dando sabedoria ao teu povo, para fazer as escolhas certas, as escolhas que o Senhor preparou para o teu povo, os caminhos
que o Senhor escolheu para que o teu povo possa andar em perseverança, andar em prosperidade, andar com a paz, andar, Senhor amado, contigo, ó Pai, porque quando andamos contigo somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Por isso, ó Deus, nós te apresentamos cada demanda, cada causa, cada dor, cada sonho, cada declaração, ó Pai, cada desejo de justiça, e pedimos que o Senhor entre com providência na vida do teu povo, na vida da tua igreja. Alegra, ó Pai, o coração da tua igreja, porque pela fé nós já sabemos que o Senhor já providenciou a vitória, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Uma salva de palmas para Jesus. Vamos ficar de pé, levantar as mãos para os céus, agradecer a Deus pela grandeza que Ele é e pelo amor que Ele tem para com cada um de nós, pelo cuidado, pela misericórdia, pela graça, a graça de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele, pela sua graça, Ele traz os céus até a terra, em nome de Jesus.